Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, do seu curso técnico em enfermagem. Estamos aqui desenvolvendo juntos a disciplina Enfermagem em Urgência e Emergência, tópico bastante importante na nossa prática profissional, por ser também uma área de trabalho importante de nós profissionais da área de enfermagem. E nesta aula nós vamos trabalhar o item 2 do seu material e abordarmos assistências de enfermagem e emergências na situação específica do derrame pleural. Ok? Vamos entender o que é o derrame pleural, as causas e possíveis consequências e também, é claro, tratamento e cuidados de enfermagem para a gente poder atuar de maneira mais assertiva nessas situações. Vamos lá? Bom, o derrame pleural nada mais é do que um acúmulo de líquido literalmente na cavidade torácica, ok? Nesse sentido, nessa figura, nós conseguimos visualizar aqui que na cavidade torácica nós temos os pulmões, além do coração, que é um outro órgão que está na cavidade torácica. Porém, eu quero que você entenda que nós temos as pleuras de revestimento e nós temos também a pleura de revestimento da cavidade torácica, ok? Nesse sentido, sempre vai existir um líquido, muco, para lubrificar o contato que existe entre o órgão, quando ele faz expansão e também contratilidade, e obviamente não ter atrito com o tecido, a pleura torácica, nessa flexibilização que ele tem de expansão e de contração torácica, quando o ar, obviamente, sai e quando o ar entra para dentro dos pulmões. Nesse sentido, o derrame pleural ele é um acúmulo exagerado de fluidos, concorrendo com o espaço que o pulmão tem dentro da cavidade torácica. Nesse sentido, então, fica bem claro para você entender que quando aumenta o acúmulo desse líquido na cavidade pleural, nós temos uma compressão literalmente do órgão pulmão e isso vai dificultar a expansão e isso, consequentemente, vai dificultar a respiração e a troca gasosa nessa pessoa, nesse paciente que está desenvolvendo o derrame pleural. Então, basicamente, o derrame pleural é o acúmulo de fluido entre os pulmões e o peito ou a caixa torácica de maneira em geral, ok? Bom, vamos lá. O derrame pleural, sendo então um acúmulo de fluido, um acúmulo de líquido na cavidade, de forma sempre anormal, ok? Por quê? Porque o acúmulo normal, ele sempre vai existir, mas em pequeníssima quantidade, como eu já disse, para fazer a lubrificação e facilitar a expansão e também a contratilidade, ok? Diminuindo o atrito. Nesse sentido, então, o derrame pleural é acúmulo anormal de líquido no espaço pleural. Ok? Nesse sentido também, pode ocorrer um aumento na formação de líquido por redução da sua absorção. Então, naturalmente, o nosso corpo produz esse líquido e ele absorve esse líquido mantendo uma certa quantidade para fazer essa fluidificação. Pode ocorrer um acúmulo exagerado por vários tipos de processos e um desses acúmulos exagerados pode ser o déficit na reabsorção desse líquido. Então ele produz e disponibiliza e reabsorve e retira o excesso, ok? O nosso próprio corpo faz isso. No Brasil, as causas mais comuns de derrame pleural estão relacionadas com a insuficiência cardíaca congestiva, pneumonia, neoplasias, ou seja, câncer, principalmente na cavidade torácica e também pulmão, tuberculose e embolia pulmonar são os fatores de causa mais comum do derrame pleural no Brasil. Bem, numa visualização num raio-x, nós conseguimos visualizar o seguinte: professor, quando eu olho um raio-x, é claro que eu vou observar o que está aparentemente normal e aquilo que não está aparentemente normal. Quando eu visualizo literalmente um lado enegrecido num raio-x, ou seja, preto num raio-x, significa que está bom. No sentido que eu tenho bordas regulares desse pulmão, estou conseguindo ver literalmente as bordas e eu estou conseguindo visualizar o que o raio-x tem de efeito, ou seja, ele passou de um lado para o outro do tórax. Como ele passou sem nenhuma dificuldade, não vai ficar nenhuma marca. Por isso que a gente visualiza as costelas, que são um pequeno obstáculo, e alguns pontos que podem ser de lesões que a pessoa teve ao longo da vida. Agora, desse outro lado, a gente consegue visualizar que o pulmão ele está mais apagado. Consegue visualizar essa diferença aqui dos dois lados? Ou seja, ele está mais transparente. Nesse sentido aqui, a gente consegue dizer com claridade, ok? Com objetividade, somente olhando esse raio-x, que ele tem um comprometimento aqui do pulmão do lado esquerdo do tórax, de maneira em geral. O que é?
A questão diagnóstica, na prática, eu quero que você deixe para o médico, mas eu quero que você já entenda que você pode ajudar aqui o paciente, porque às vezes ele está tendo esse tipo de desconforto do lado esquerdo e um cuidado de enfermagem pode ser, deite ele do lado esquerdo, para facilitar com que esse pulmão que está bom, por exemplo, tenha mais expansão. Agora, o paciente está com um pulmão, digamos assim, com alguma dificuldade de troca gasosa e ele fica deitado somente em cima do pulmão que está bom. Lógico, aí a troca gasosa vai ser mais dificultada. Então, essa linha de raciocínio que eu quero que você entenda, principalmente quando a gente tiver acesso a exames laboratoriais, principalmente raio-x, que é o bem tranquilo da gente entender essa lógica, ok? Lembrando que a gente não vai fazer diagnóstico médico, para isso existe o médico e, óbvio, para isso existe o fisioterapeuta também, para indicar as ações de fisioterapia respiratória nesse pulmão. Bom, quais são os sinais e sintomas quando a pessoa apresentar um derrame pleural? Ele vai apresentar dor torácica, porque agora, é claro, ele está tendo a dificuldade de expansão da caixa torácica, dispneia, ou seja, dificuldade respiratória, porque antes o pulmão tinha uma capacidade, agora o pulmão está contraído, ele tem dificuldade de se expandir e isso vai desencadear a dificuldade em respirar, ok? E essa dificuldade em respirar pode desembocar também as questões relacionadas à taquipneia, respirar mais vezes por minuto. A tosse pode ser um estímulo também para tentar expectorar algum tipo de líquido que porventura esteja dentro dos alvéolos. São também os principais sintomas. Então, dor torácica, dispneia e a tosse. Nesse sentido, pode acontecer também outros sinais e sintomas. Tá? A dor torácica, em geral, ele está relacionada com o ventilatório dependente. Isso significa que toda vez que ele respirar, ou seja, tentar a expansão torácica vai trazer dor, ok? Se ele ficar o máximo em repouso, essa dor vai diminuir. Não quer dizer que vai sumir, ok? Vai diminuir. Bom, a tosse, então, mais comumente, ela vai ser seca. Por que seca, professor? Por que ela não vai ser produtiva? Porque o líquido está fora do pulmão. Quando o líquido está dentro do pulmão, dentro dos alvéolos, tem mais facilidade de ser expectorada. Aí eu vou ter uma tosse produtiva, com secreção. Nesse caso aqui, o líquido está acumulado na cavidade. Logo, a tosse vai ser geralmente seca, desencadeada por um processo literalmente de inflamação da pleura, os tecidos literalmente que revestem o pulmão. A dispneia ela também pode estar relacionada com uma doença de base, então pode estar relacionada também com outra doença que o paciente já apresente, um enfisema, por exemplo, uma pneumonia ou algo de trauma, por exemplo, anterior, que ele venha já apresentando, e depende também da velocidade do acúmulo de líquido e da função cardiorrespiratória também. Lembrando que, se for por causa da insuficiência cardíaca congestiva, geralmente vai ser do lado esquerdo do coração. Então ele está tendo um congestionamento de sangue dentro das artérias e veias. Nesse sentido, então, esse acúmulo vai fazer com que o líquido ele extravase de dentro das artérias e veias e vá procurar espaços vagos, digamos assim. E eu tenho uma cavidade aqui próxima que é, para o corpo, um espaço vago, pela osmolaridade vai procurar esse espaço, ok? Quando há literalmente mais de 300 ml de líquido acumulado, observa-se a redução no murmúrio vesicular. Murmúrio vesicular é o som que a gente ouve com o estetoscópio nos pulmões quando ele está limpo, ok? E existem outros ruídos também, que a gente chama de ruídos adventícios, você vai aprender bastante na prática com a gente no laboratório, para poder identificar o que é o ruído bom e o ruído ruim também, ok? MACE 6, literalmente o som maciço, porque eu vou ter o acúmulo de líquido em uma determinada região, na percussão, e a redução do frêmico tóraco-vocal também, que vai estar relacionado literalmente com esse acúmulo. Qual que vai ser o tratamento na prática, professor? Geralmente o tratamento vai ser a drenagem. E a drenagem vai ser administrado, literalmente, infundido um tubo dentro da cavidade torácica por um procedimento médico. Então vai existir todo um processo de antisepsia de uma região específica, orientação do paciente, analgesia local, para se fazer uma punção, ok? E literalmente fazer a introdução de um tubo torácico com um sistema fechado, justamente para quê? Quando ele inspirar, forçar o pulmão a aumentar e, obviamente, forçar a pressão dentro da cavidade. Esse líquido vai sair, ok? Tem uma pressão negativa justamente para quê? Para que quando, literalmente, ele expirar e o pulmão diminuir, esse volume de líquido não volte. Então, existe um sistema fechado de drenagem
justamente para receber esse líquido e evitar com que ele volte, ok? Então, existem vários cuidados de enfermagem também específicos com esse dreno torácico específico aqui, ok? Então, ele literalmente vai ser infundido na lateral, literalmente, do tórax, no lado do pulmão onde estiver acumulado o líquido desse derrame pleural e vai permanecer ali até, obviamente, drenar todo aquele excesso de líquido necessário para favorecer a expansibilidade do tórax novamente. Cuidados de enfermagem gerais. Como você viu, vai apresentar tosse, vai apresentar a dispneia, então é importante que a gente monitore os sinais vitais. Lembrando que a pressão arterial e a frequência cardíaca podem se desencadear também, ter alguma alteração, por conta dessa alteração pulmonar que esse paciente vem apresentar. É bastante importante orientar esse paciente e os acompanhantes, familiares também, quanto à importância do repouso. Isso vai facilitar a diminuição da dor e também vai facilitar, literalmente, a drenagem desse líquido de maneira mais expressiva. É importante que na situação de emergência a gente já favoreça um acesso venoso calibroso, porque esse paciente ele pode ter aí evolução para algumas complicações, como uma dispneia e às vezes até uma parada respiratória, por conta desse desconforto e da dor também no ato de respirar. Outras questões também, é bastante que o paciente ele entenda e compreenda, por isso o papel nosso da enfermagem, na orientação quanto à realização dessa terapêutica. Por que ele está usando um dreno? Por que ele é importante não tracionar o dreno para não retirar esse dreno do local? Por que o dreno não pode ficar sendo manipulado por ele, ok? Por que o uso do dreno tem que estar relacionado com o repouso? Então, esses fatores de cuidados de enfermagem são muito importantes para a gente sempre repetir para o paciente, porque ele vai ficar um pouco cansado, ele vai ficar um pouco ansioso e isso vai gerar algumas ansiedades e também um nervosismo desse paciente. E é o nosso papel estar ao lado dele fazendo esse acompanhamento e também esses cuidados para acalmá-lo. É muito importante que a gente não tracione esse tubo. O tubo aqui na região de inserção, ele vai ser suturado, então ele vai estar amarrado por um fio de sutura. E logo, é importante que a gente oriente para que não exista tracionamento, ficar puxando esse tubo e, obviamente, a gente, quando for fazer o cuidado de enfermagem específico, banho no leito, se esse paciente for acamado, por exemplo, alguma movimentação no leito, não tracionar esse tubo para evitar a descontinuidade na terapêutica. E é bastante importante também a observação dos sinais de complicação como dispneia, porque se estiver apresentando mais dispneia ou até mesmo febre, que pode estar relacionado com o processo infeccioso, nós podemos ter, em relação ao excesso da dispneia, um desencadeamento de uma parada respiratória, por exemplo. É uma situação mais rara, mas ela pode acontecer. Então, esse monitoramento é importante para que a gente dê uma qualidade, literalmente, de repouso para esse paciente e uma qualidade nessa terapêutica para a recuperação desse paciente o mais rápido possível. Bem, nós vimos então nesta aula assistência de enfermagem em urgências, principalmente no derrame pleural. Você entendeu o que é o derrame pleural, quais são as causas, consequências e também cuidados de enfermagem que a gente pratica na emergência. Muito obrigado pela sua atenção e aguardo você na próxima aula.